Olá, seja bem-vindo, né? Vamos dar continuidade aí à nossa aula de ciclo celular. Hoje nós vamos falar sobre mitose, tá? E aqui vem uma dica extremamente importante. Se você compreender bem mitose, meiose vai ser moleza. Por quê? Porque as fases se repetem. Então aqui a gente vai falar de prófase, metáfase, anáfase e telófase. E lá em meiose a gente também vai falar dessas mesmas fases. Então se você compreender muito bem agora todas elas, lá em meiose você só vai precisar se preocupar com aquilo que for bem específico de cada uma delas. Tá? Então foca aqui, acompanha bem a aula, revisa todos esses pontos antes da aula de meiose, porque ela vai ficar bem mais fácil. Combinado? Vem comigo aqui na tela para a gente poder trabalhar fase por fase dessa mitose. Bom, já falamos na aula anterior que a mitose acontece para garantir a reprodução dos tecidos, a renovação dos tecidos, a reprodução de células, o desenvolvimento embrionário. Vamos entender aqui como que cada uma dessas fases acontece. Aqui a gente não vai ficar lendo esses para não ficar uma aula cansativa, fica disponível para você em PDF, para você poder estudar depois, para que cada uma, para que a mitose, né, vai acontecer, coisa que eu já disse na aula anterior. Vamos para o que importa para a gente, que são as fases da mitose. Todas as divisões celulares ocorrem com essas fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Essas quatro, nessa mesma ordem, isso vale para a mitose, para a meiose 1 e para a meiose 2. E o processo se encerra com aquilo que nós chamamos de citocinese. Bom, bora entender aqui o que acontece na prófase. As células eucarióticas, e aqui a gente está tratando da divisão celular em células eucarióticas, ela vai estar organizada da seguinte forma. Ela tem a membrana, ela tem o citoplasma e ela tem o núcleo. O núcleo das células eucarióticas ele é delimitado por uma membrana chamada de carioteca. E é dentro desta membrana, no que nós chamamos de núcleo verdadeiro, né? Quem não lembra dessa parte é retornar à aula lá de citologia, estrutura celular. Dentro desse núcleo é que estão os nossos cromossomos. Se considerarmos a espécie humana, 46 cromossomos. E esses 46 cromossomos de uma célula em prófase, vale lembrar, já estão duplicados, porque essa célula passou pela intérfase, que foi a aula anterior. Bom, a primeira coisa que precisa acontecer aqui é uma desintegração, ou pode aparecer como desaparecimento da carioteca. Por que essa carioteca tem que desaparecer? Porque todos os cromossomos estão dentro desse núcleo. E você vai perceber aqui que ao longo da divisão celular, esses cromossomos começam a se movimentar dentro da célula, eles vão se dividir e vão se posicionar em polos, em lados opostos da célula. Então, se eles ficarem todos presos pela membrana, ou vai todo mundo para um lado ou vai todo mundo para o outro. Então, essa membrana vai se desintegrar. Outra coisa que acontece na prófase é a duplicação do centríolo. Essa organela citoplasmática, centríolo, né, participa do processo de divisão celular. Ela vai ser o centro de onde vão surgir as fibras que servem para a movimentação dos cromossomos dentro da célula. Só que cada célula nossa só tem um centríolo, né? E ele precisa se duplicar para que eu tenha de um lado um centríolo, do outro outro. Então aí nós já temos duas coisas importantes. Desintegração da carioteca, duplicação dos centríolos. Uma outra coisa que vai acontecer aqui é o desaparecimento do nucleolo. Tem a membrana, o citoplasma, o núcleo e tem o nucleolo. Nucleolo é a região organizadora de ribossomos. E os ribossomos são organelas responsáveis pela síntese de proteínas. Durante a divisão celular, de prófase até terminar a telófase, os cromossomos eles não sintetizam proteínas, eles estão condensados. Tá? Como a síntese proteica está suspensa, não serão necessários novos ribossomos. Então a célula desaparece com esse nucleolo, que é essa região que fica formando novos ribossomos, já que ela não vai precisar disso, porque ela não vai sintetizar proteína. E por fim, vai acontecer aqui a condensação dos cromossomos. Bom, essa condensação ela é muito importante, porque isso vai facilitar o deslocamento dos cromossomos dentro da célula. Bora usar a imaginação aí? Imagina que você está numa sala de aula, toda vazia, com 30 alunos lá dentro, e cada aluno eu vou entregar uma linha essas de costura fininhas mesmo. E essa linha vai ter tipo 3 metros de comprimento. Eu vou pedir a você que pegue essa linha, segure no meio dela na ponta dos dedos. E vocês vão começar a se deslocar dentro dessa sala, né, segurando essa linha.
Concordam que à medida que vocês começarem a se deslocar, essas linhas vão embolar uma na outra? E na hora que eu mandar vocês se dividirem, metade para um lado, metade para o outro, eu vou começar a arrebentar essa linha? Bom, se é linha, tudo bem. Mas se é cromossomo, isso não pode acontecer. Por quê? Porque eu estou falando de DNA. O cromossomo é composto de DNA. Então, se eu começar a romper pedaço de cromossomo, eu vou começar a desintegrar o meu DNA. Isso entra no que eu falei na aula anterior da apoptose. Isso gera uma falha grave, uma lesão grave na célula. E aí ela vai começar a se autodestruir. Bom, para facilitar esse deslocamento, os cromossomos se condensam. Então imagina que nós vamos pegar essa linha e vamos começar a dobrá-la. Dobrar, 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 até ela ficar pequenininha. Depois a gente vai enrolar, enrolar, ela virá um toquinho de linha. Muito mais fácil, não é? Muito mais fácil mandar você segurar esse pedacinho de linha todo enrolado do que aquele fio longo. Então, essa condensação dos cromossomos, ela vai acontecer para facilitar o deslocamento dos cromossomos dentro da célula. Só que com essa condensação, as proteínas deixam de ser sintetizadas. Você vai compreender melhor o porquê na aula de síntese proteica, né? Porque aí as enzimas não conseguem fazer a transcrição. Então, quais são os eventos que marcam aqui a aprófase, né? A desintegração da carioteca, o desaparecimento do nucleolo, a condensação dos cromossomos e a duplicação dos centríolos. A última coisa é o surgimento dessas fibras que você está vendo saindo do centríolo. Centríolo é só essa partezinha marrom aí. Essas fibras que estão em volta, elas são chamadas fibras proteicas. Elas vão formar o chamado fuso mitótico ou fuso acromático. Então, isso fecha todos os eventos da prófase. A lista aí comigo. Desintegração da carioteca, desaparecimento do nucleolo, condensação dos cromossomos, surgimento das fibras do fuso e duplicação do centríolo. Essa é a prófase. Nós vamos agora para a próxima etapa, que é a metáfase. E aqui, ou prometáfase, que vale uma dica importante. Nós estamos falando de uma sequência de fases. É a mesma célula que vai passando por essa transformação. Tá? O que é prometáfase? Nem sempre a prometáfase aparece nos livros ou nos vestibulares ou até mesmo em algumas aulas. Alguns professores não falam da prometáfase, eles pulam da prófase para a metáfase. A prometáfase é esse intermediário entre uma fase e outra. Na metáfase, só para vocês entenderem a prometáfase, na metáfase eu vou ter os centríolos em polos opostos da célula, as fibras atravessando as células e os cromossomos alinhados no centro dela, presos a essas fibras. Entenda essas fibras como trilhos por onde um trem vai passar. Tá? Por que é prometáfase? Eu já tenho os centríolos em polos opostos, eu já tenho as fibras, mas percebam que os cromossomos eles ainda não estão alinhados no centro da célula. Então, se você observar num vestibular, numa prova qualquer, uma fase, em que eu já tenho os cromossomos, porque aqui na prófase, os cromossomos, os centríolos, eles ainda estão próximos. A carioteca ainda está se desintegrando. Você deve estar pensando aí, Warley, mas eu preciso saber o desenho? Precisa, muito, saber o desenho de cada fase. Então aqui, os centríolos ainda estão próximos, a carioteca está se desintegrando. Na metáfase, eu tenho centríolos em polos opostos e os cromossomos alinhados. Na prometáfase, eles ainda não se alinharam. Eles estão indo para o centro da célula. Então, tem autor que gosta de colocar prometáfase, ok? Beleza. Chegamos na metáfase. O que mais caracteriza metáfase? Formação da placa metafásica ou placa equatorial. O que é isso? O alinhamento dos cromossomos no centro da célula. E por que esses cromossomos ficam alinhados no centro da célula? Para facilitar a divisão. Naquele mesmo exemplo que eu dei lá atrás, de que os alunos estavam todos dispersos dentro de uma sala, imagina se eu quiser dividi-los igualmente. Eu tinha 30, quero mandar 15 para um lado da sala, 15 para o outro. Se eu sair catando o aluno, vai você para lá, João para lá, Maria para cá, Rafael para lá, Joana para lá, eu posso errar. E eu posso ter 20 e 10. Então eu preciso ter exatamente 15 e 15. Quando uma célula vai sofrer essa separação dos cromossomos, ela precisa ter de um lado e do outro a mesma quantidade,
porque senão isso vai dar erro lá no final. Eu vou ter uma célula com mais e outra com menos. Então, para melhorar a capacidade de dividir igual, o que eu poderia fazer? Alinhar todos esses alunos no centro da sala e falar metade vai para um lado, metade vai para o outro. Então, esse alinhamento dos cromossomos no centro da célula, que nós chamamos de placa metafásica, vai facilitar a divisão dos cromossomos e evitar erro na quantidade de cromossomos na nova célula. Outro ponto é esse aqui, ó, condensação máxima dos cromossomos. Eles já estavam condensados, mas agora eles atingem o grau máximo de condensação. Por quê? Porque a próxima fase é a migração desses cromossomos para os polos opostos. Bom, se a hora que eles vão se deslocar mais, é a hora que eles têm que estar mais condensados. Essa é a fase também que os cromossomos estão mais visíveis, porque como eles estão muito condensados, ao aplicar um corante sobre a lâmina do microscópio, eles absorvem mais corante, por estarem mais condensados. Então é a hora que você consegue visualizar melhor os cromossomos, tá? E aí vem uma dica que ela é muito importante. Em laboratório, usa-se uma substância chamada de colchicina. O que ela faz? Ela degrada os microtúbulos, que são os túbulos de proteína que formam essas fibras. E aí eu consigo paralisar o processo de mitose nessa fase, onde os cromossomos estão muito visíveis, muito condensados, e eu consigo visualizá-los melhor, sem que essa célula dê sequência. Porque ela não faz a prófase, ela vai dando sequência. Então, se eu quiser um tempo para visualizar os cromossomos nessa fase, eu preciso paralisá-la, e eu faço isso degradando as fibras do fuso. Ok? Bom, a próxima fase é a anáfase. Cuidado aqui, tá? Há um início de invaginação, mas a divisão ainda não aconteceu, ela está em processo. O que acontece aqui na anáfase? Guarde isso, separação das cromátides irmãs. Separação das cromátides irmãs. Quando eu falei com vocês que vocês tinham que compreender bem prófase, para entender mitose, para compreender meiose, esse é o ponto. Essa é uma das diferenças entre a anáfase da mitose e a anáfase da meiose. Então, na anáfase da mitose, ocorre a separação dos cromossomos irmãos, tá? Das cromátides irmãs. Veja bem, aqui eu tenho todos os cromossomos duplicados, 4. Aqui eu tenho 4 cromossomos. Aqui eu tenho todos eles ainda o quê? Duplicados. Aqui eu separei, eu vou pegar esses cromossomos duplicados e vou separar essas duas cromátides. E aí cada cromátide, ó, este lado era uma cromátide, esse era outra. Cada cromátide dessa vai se transformar num cromossomo simples. Então, se numa célula nossa, aqui tinha 46 cromossomos duplicados, agora na anáfase ela tem 92 cromossomos simples. Por quê? Porque na anáfase separaram-se as cromátides irmãs, então um cromossomo duplicado separou cada cromátide dessa, que era de um cromossomo só, agora é um cromossomo simples. Essa é a mágica da mitose, porque talvez você estivesse pensando, como é que uma célula com 46 cromossomos consegue se dividir ao meio e cada uma célula continua com 46? Porque no meio do caminho, especificamente na anáfase, 46 duplicados se transformam em 92 simples. E o processo que faz essa mágica acontecer é a separação das cromátides irmãs. Bom, 92 cromossomos simples agora vão migrar 46 para um lado, 46 para o outro. A gente diz que vai um lote de 46 cromossomos para um polo, um lote de 46 cromossomos para o outro polo. Então, o que marca a anáfase? Separação das cromátides irmãs, migração dos cromossomos simples para os polos opostos da célula. 46 para esse lado, 46 para esse. Para quando nós chegarmos na telófase, eu tenha 46 cromossomos para uma nova célula, 46 para outra nova célula. Mas antes de eu ter duas células, eu preciso ter 2 núcleos. Então preste atenção numa coisa, vem comigo aqui, foca aqui para você ficar bem pertinho de mim. Na anáfase, eu só separei os cromátides e distribuí os cromossomos. Prófase, metáfase, anáfase e telófase
tem como objetivo gerar 2 novos núcleos, porque depois é que eu terei 2 novas células. Até eu terminar a telófase, eu ainda tenho uma célula só, mas ela precisa ter 2 núcleos, e esses núcleos têm que ser iguais à célula anterior, porque depois que ela se dividir, aí cada núcleo fica para uma nova célula. Me acompanha aqui na tela. A anáfase, eu tinha uma célula só, e esses cromossomos migraram. Na telófase, eu vou reorganizar um núcleo em volta desses 46 cromossomos e vou reorganizar outro núcleo em volta dos outros 46 cromossomos. Então, aqui eu tenho reorganização da carioteca, vão desaparecer as fibras do fuso, os cromossomos vão se descondensar e o nucleolo vai reaparecer. A telófase aparece nas provas, com uma fase que é o contrário da prófase. Se lá na prófase desapareceu, desintegrou a carioteca, ela reaparece aqui. Se o nucleolo desapareceu na prófase, ele reaparece aqui. Se os cromossomos se condensaram na prófase, eles se descondensam aqui. Se as fibras do fuso surgiram na prófase, elas se desintegram aqui. Por quê? Porque o objetivo de formar 2 novos núcleos se formou, já realizou. Agora, qual é o próximo passo? Efetivamente separar essas células para que eu tenha 2 novas células. E aí essas 2 novas células vão ter cada uma um núcleo com os mesmos 46 cromossomos que estavam antes. Então aqui são todos os eventos que acontecem na telófase. O que é citocinese? É a separação do citoplasma, é a divisão do citoplasma. É a efetiva divisão da célula, estrutura física, em 2 novas células. Mas acontece que há uma pequena diferença entre o que acontece na mitose e o que acontece na meiose, na fase 1 e na fase 2, e a citocinese das células animais e das células vegetais. Aqui eu vou trazer para vocês a citocinese das células animais e depois eu trago num outro vídeo a citocinese das células vegetais, porque o processo lá tem algumas especificidades e eu vou gravar separado para você. Como é que acontece a divisão dessa célula? Lá na aula de estrutura celular, eu falei que existe o citoesqueleto, que ele é formado de estruturas proteicas. Quem não está lembrando, retornar naquela aula lá. Aquelas fibras proteicas, dentre as proteínas, existem as proteínas contráteis, né? As mesmas que estão no músculo. Então, o citoesqueleto da célula começa a fazer um processo de invaginação. Olha aqui o que a gente observou. Está vendo que a membrana começa a entrar na célula? Isso a gente chama de invaginação. E aí isso vai na telófase ficar um pouco mais intenso e na citocinese efetivamente separar. É como se eu tivesse um balão desses de aniversário, passasse um elástico no meio e fosse apertando o elástico. Imaginemos que o balão não estoura, ele se divide em 2. É isso. Vai havendo uma constrição no centro da célula até que ela se separe. Como essa força que vai gerar essa divisão, ela vem de fora para dentro, a gente diz que a citocinese das células animais é centrípeta, diferente da citocinese das células vegetais, que é centrífuga. Mas esse é um tema para a nossa próxima aula. Espero que aqui vocês tenham conseguido entender bem. Foca aqui comigo que eu vou resumir rapidamente tudo que a gente falou na aula de hoje. Me acompanhe aqui. Na mitose, nós temos 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase, e o final de tudo, que é a citocinese. Na prófase ocorre desintegração da carioteca, desaparecimento do nucleolo, condensação dos cromossomos, duplicação dos centríolos e surgimento das fibras do fuso. Na metáfase, todos esses cromossomos já presos nas fibras do fuso migram para o centro da célula, formando a placa metafásica e atingem um grau máximo de condensação. Na anáfase, as cromátides irmãs se separam e os 46 cromossomos duplicados se transformam em 92 simples. E aí eles migram para polos opostos, 46 para cada lado. Na telófase, cada conjunto de 46 são reorganizados em 2 novos núcleos. Então reaparece a carioteca, descondensa os cromossomos, desaparecem as fibras do fuso e volta o nucleolo, que já que os cromossomos se descondensaram, a síntese proteica será reativada. A citocinese separa definitivamente o citoplasma,
originando duas novas células idênticas. Eu espero que você tenha aprendido mitose, porque a meiose vem logo em seguida. Me segue lá no Instagram e se inscreve no meu canal, @WarleyFerreiraBio, porque lá tem dicas novas. Eu te espero na aula de meiose daqui a pouco. Até lá.